Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Que bom ter você em nossa companhia em mais essa edição do programa Crescendo em Cristo. Atos capítulo 19 relata eventos ocorridos durante a terceira viagem missionária de Paulo. Essa viagem é relatada a partir do capítulo de número 18. Aqui, no capítulo 19, que é objeto do nosso estudo de hoje, Paulo chega à cidade de Éfeso. Estamos, portanto, falando de acontecimentos que provavelmente se deram entre os anos de 53 e 55 da era cristã. Vale lembrar que, durante a segunda viagem missionária de Paulo, relatada no capítulo 16, o Espírito Santo não deixou que Paulo pregasse naquela província, a província da Ásia. Mas agora, durante a sua terceira viagem, Paulo então chega a Éfeso, a capital da província. Éfeso era, assim como Atenas, uma cidade típica do paganismo. Ali também havia um porto. Na parte alta da cidade estava o templo de Ártemis, ou então Diana para os romanos. E esse templo era um dos edifícios mais magníficos da Ásia Menor e local de peregrinação religiosa. Ao chegar na cidade de Éfeso, o apóstolo encontrou uma condição peculiar na pequena congregação cristã ali estabelecida anos antes, provavelmente pela migração de alguns judeus convertidos. Paulo deve ter convocado uma reunião com um pequeno grupo de 12 pessoas e passou a questioná-los sobre a sua fé. Uma das perguntas foi: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Essa resposta certamente surpreendeu o apóstolo Paulo, pois eles afirmaram que nem mesmo ouviram falar da existência do Espírito Santo, pois haviam sido batizados com o batismo de João. Paulo, então, lhes explica: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Dito isso, Paulo os batiza. Aqui fica clara a existência de uma distinção entre o batismo de João e o batismo em nome de Jesus. O batismo com o qual João, por uma ordem especial de Deus, batizou, foi um sacramento válido, que deu àqueles que confessaram seus pecados e creram na pregação de João, perdão dos pecados e a graça de Deus. Mas João Batista foi meramente um precursor de Cristo. Sua pregação, assim como o seu batismo, foi um testemunho do Cristo que viria depois dele. Depois que o Cristo foi revelado, o tempo de preparação terminou. Cristo, então, após a sua morte, após a sua ressurreição, deu aos seus discípulos a ordem de batizarem todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, a partir da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, não tinha mais valor. Assim como a circuncisão também não tinha mais valor, mesmo que ainda ela fosse praticada pelos cristãos judeus. Era uma mera cerimônia. Também em Éfeso, Paulo seguiu o seu método de ir primeiro à sinagoga e fazer uma tentativa de ganhá-los para o reino de Deus. Por 3 meses, ele insistiu nessa estratégia. Paulo pregou a respeito da salvação e queria que todos os homens entrassem no reino de Deus por meio da fé no ressuscitado. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, estavam falando mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Vendo que a sua estratégia de tentar converter os judeus na sinagoga não estava sendo frutífera, Paulo providenciou uma espécie de sala de conferências ou auditório, possivelmente alugado, de um cidadão chamado Tirano, um professor público de filosofia ou retórica. Lá, nesse local, por 2 anos a fio, o apóstolo ensinou ao povo a respeito das promessas de Deus e do cumprimento delas na pessoa de Jesus Cristo.
Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam espíritos maus. Era comum, em suas viagens, Paulo realizar muitos milagres, e doentes de toda parte se ajuntavam onde quer que ele estivesse. Não foi diferente na cidade de Éfeso. Nessa época, 7 judeus exorcistas, filhos de Seva, um dos principais sacerdotes judeus daquela cidade, tentavam curar pessoas invocando Jesus em nome de Paulo, mas acabaram feridos quando um homem, possuído por um espírito maligno, os atacou. Está nos versos 13 a 16. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Esse acontecimento, até pitoresco, ficou muito conhecido na cidade de Éfeso, a cidade toda. E só fez aumentar a fama de Paulo e a força do cristianismo que ele, o apóstolo, pregava. Naqueles dias, muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Esse poder da mensagem do Senhor ficou evidente na mudança que provocou nos corações desses novos convertidos. Eles voluntariamente renunciaram às superstições e práticas obscurantistas. Esse poder de Deus ainda hoje é exercido por meio da palavra de Deus. Passado o período de 2 anos, Paulo estava então decidido a voltar para Jerusalém e desejava visitar Roma. Por isso enviou Timóteo e Erasto para a Macedônia e ficou mais algum tempo na cidade de Éfeso. Foi quando se iniciou uma grande confusão provocada pelo ourives Demétrio, que estava perdendo muito dinheiro por causa das pregações de Paulo e dos cristãos, principalmente porque eles afirmavam categoricamente que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Está lá no verso de número 26. Vale lembrar, Éfeso era, na época, o local onde estava o grande templo da deusa Artemis, ou Diana, a Diana dos Efésios para os romanos. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por pregar contra os deuses humanos, feitos de pedra, 2 companheiros de Paulo foram presos, Gaio e Aristarco. E o próprio Paulo quis se entregar, mas os discípulos não permitiram. E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente.
Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Quando Alexandre tentou defender a causa dos cristãos, foi impedido por um protesto que durou 2 horas. O povo gritava: "Viva a grande Diana de Éfeso!" Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: "Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui esses homens, mas eles não assaltaram o templo e nem ofenderam a nossa deusa." Os prisioneiros, na opinião do secretário da prefeitura, não haviam cometido sacrilégio ou blasfêmia contra Diana. Eram, portanto, inocentes das acusações. Mas, caso houvesse queixas formais contra os apóstolos, estas queixas deveriam ser encaminhadas ao tribunal, já que aquela assembleia formada ali naquele momento, em meio a um protesto, era uma assembleia ilegal e poderia ser vista como um crime, como lembra o secretário da prefeitura. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isto será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. A ação do secretário, nessa ocasião, foi a de um verdadeiro diplomata. O motim em Éfeso tem paralelos na história da igreja cristã contemporânea. Os verdadeiros pregadores do evangelho não são ladrões de igrejas e nem iconoclastas que saem por aí quebrando estátuas. Também não são blasfemadores sem sentido. Mas o dever dos verdadeiros pregadores do evangelho é mostrar aos não cristãos a vaidade dos ídolos modernos, da soberba, da vida e de tantos outros valores equivocados que, infelizmente, tomaram o lugar da adoração sincera àquele que é o único Deus verdadeiro. Além disso, um texto como este de Atos, capítulo 19, nos ensina que a multidão, quando cegada pela intolerância, sempre teve e continua tendo uma força muito grande para incitar ou apontar o dedo também para a igreja ou para os cristãos e acusá-los de crimes que não existem ou que existem em pequenos grupos ou pessoas individuais. No verso de número 32, nós lemos que a maioria daquelas pessoas nem sabia por que estava ali, no meio daquela multidão. Foi alguém sugerir a existência de alguma blasfêmia e a multidão enfurecida se colocou contra os apóstolos. Nos dias de hoje, coisas assim também acontecem. Vejam, por exemplo, as redes sociais. Basta alguém fazer alguma acusação de algum tipo de intolerância e a manada cai de pau, como se diz, em cima. Muitas vezes sem verificar se de fato é assim. Se de fato foi isso mesmo que aconteceu. E surge uma generalização, como se todo mundo que pertencesse àquela religião ou àquele grupo social fosse ou agisse da mesma forma. Não é assim. Como uma multidão enfurecida nem sempre tem razão, é preciso que a boa diplomacia, o diálogo se estabeleça. É por essa e outras razões que a democracia e o Estado laico, e também a preservação deles, da democracia e do Estado laico, são tão importantes. Aos cristãos, claro, também cabe colocar a sua causa nas mãos de Deus e confiar na ajuda dele e na sua orientação. Obrigado por acompanhar o programa Crescendo em Cristo em mais essa edição. Eu, pastor Elvio Figur, da congregação Bom Jesus de Tupãssi e São Lucas de Nova Aurora, estado do Paraná, vou ficando por aqui, deixando um grande abraço. Até a próxima. Continue acompanhando o programa
Crescendo em Cristo. É por meio desse programa e de tantos outros aqui da Rádio CPT que nós podemos sim também nos alimentar e sermos sempre mais fortalecidos na palavra de Deus. Até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.